Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, esse aqui é o primeiro vídeo que eu vou mandar para vocês, que é uma explicação geral sobre notação científica, que eu olhei lá no Class e vi que muita gente não tinha mandado ainda, nem no meu e-mail, nem por WhatsApp, nem por nada, né? Então acho que vocês devem estar com dúvidas ainda. Então eu vou explicar aqui para vocês, basicamente como que faz os exercícios com notação científica. Espero que fique mais claro, para vocês poderem estar resolvendo essa semana agora, tá? Então, primeiro de tudo, o que é notação científica? A notação científica ela serve para você escrever números muito grandes de uma forma mais curta, ou números muito pequenos também de uma forma mais curta. É um jeito de a gente conseguir ler os dados. E aí vem a pergunta, mas como que você escreve o número em notação científica? Bom, é bem simples na verdade. Funciona da seguinte forma. Por exemplo, aqui, ó. Nós temos o número 40 milhões. E aí você vai escrever ele em notação científica. Notação científica, ela significa escrever o quê? Um número multiplicado por uma potência de 10. 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 4. Ou com expoente positivo ou expoente negativo. Então, como que vai funcionar isso? Ó, quando o número não tem nenhuma vírgula, que é o caso do 40 milhões, a gente toma por entendimento que a vírgula estará no final do número, bem aqui, ó. E aí o que que acontece? Qual que é a regra? Na notação científica, o número ele tem que estar entre 1 e 10. Ele tem que ser maior que 1 e não pode ser 10, tem que ser menor que 10. Então ele pode ser 1, alguma coisa ou 9, até 9, alguma coisa, tá? A gente não aceita, por exemplo, 0, algum valor, ou então 10,35. Não, o número tem que estar 1, alguma coisa, ou seja, entre 1 e o algarismo 10, tá? Então, 9, por exemplo, 9,99. Vale. O que não pode é o 10, tá? Então, como é que vai funcionar? Quando o número for muito grande, que nem o 40 milhões, para ele ficar entre 1 e 10, o que, que vai acontecer? Eu não posso fazer a vírgula se afastar dele, porque aí eu vou ter que colocar mais zeros aqui. A vírgula vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que se aproximar de quem? Do 4. Por quê? Se eu passar a vírgula para cá, ele vai virar o quê? 4 milhões. Se eu passar para cá, ele vai virar outro número. E aí eu vou passando. Por exemplo, se eu já tivesse trazido ela até aqui, ele ia ser quem? 4 mil. 4 mil não está entre 1 e 10. Então, ainda tem que trazer a vírgula mais algumas casas. Se eu pegasse essa vírgula aqui, ó, fizesse ela pular até chegar aqui, ele seria o número 40. 40 ainda é maior que 10. Agora, se ela pular mais uma casa, fazer em vermelho aqui. Se ela parar nessa casa aqui, ó, que número que ele vai se tornar? Aí ele vai virar o número 4. O 4 está entre 1 e 10. Então, essa é a posição que a nossa vírgula tem que parar. Quando a vírgula vem em sentido para a esquerda, nós ficamos com um expoente positivo, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente sabe que ele vai virar o número 4. Então, ele vai ser 4. Agora é que vem o pulo do gato. Ele vai ser 4 elevado vezes quanto? Vai ser 4, é sempre vezes 10, tá, gente? Não vai ser vezes 2, vezes 3. Não, é vezes 10. O expoente do 10 vai ser o quê? Vai ser o número de casas ou o número de espaços que a nossa vírgula pulou. Então, aqui no caso, ela pulou quantos espaços? Ela estava aqui, ó. Você não conta de onde você parte, você conta o próximo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ela pulou 7 espaços aqui. Então, vai vir o algarismo 7 aqui. Como eu falei para vocês, ela veio para a esquerda. Então, o expoente é positivo. Então, ele não precisa de sinal aqui porque é mais, tá? Agora, nesse caso aqui, ó, é muito parecido com esse. Aqui nós temos o número 13.500,07. Então, aqui ele já tem uma vírgula. Então, você não vai contar que ela está no final do número. Você conta a partir de onde ela está, quando ela já aparece no número, tá? Neste caso aqui, 13.500,07 é maior que 1 e 10. Né? Então, no caso, tem que fazer a vírgula fazer o quê? Ir para frente. Se ela for para frente, por exemplo, se ela passar para cá, ó, aí ele vai virar aqui número 135 mil. Não pode. Tem que ser um número menor. Então, no caso, ela vai ter que voltar também. Ou seja, ela vem para a esquerda. Se ela vem para a esquerda, expoente positivo. Agora, vamos olhar quantas casas ela tem que pular. 1, 2. Se ela parar aqui atrás do 5, ele vai virar um número 135. Não está entre 1 e 10 ainda. Se eu fizer ela parar entre o 3 e o 5, vai virar 13,5. Ainda não está entre 1 e 10. Agora, se ela parar entre 1 e 3, ele vai virar o quê?
1,35 e alguns quebrados aí. No caso, 0,007. 1,35 é maior que 1 e é menor do que 10, ou seja, está entre 1 e 10. Então, essa é a posição que a nossa vírgula vai ter que parar, ó. Então, neste caso aqui, vai ficar 1,35 e aí você anota o resto. 0, 0, 0 e o 7. Agora, vezes 10, sempre vezes 10, como eu falei. Agora a gente tem que saber qual expoente que o 10 vai ter. Então, a gente vai olhar, ó. Lembrando, não conta onde a vírgula tá. Você conta a próxima casa. Então, 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 10 elevado a 4. Então, nesses dois casos aqui, ó, a vírgula andou para a esquerda. Tá? Eu estou falando esquerda porque é o meu sentido de orientação aqui, tá? A minha esquerda. Então, no caso, vai ser a esquerda de vocês também. Então, ela está vindo para a esquerda. Então, nesse caso, o expoente fica positivo. Agora, vamos olhar. Aqui eles eram números grandes. Agora aqui os números são muito pequenos, ó. 0,0000653, 0,0123. Então, neste caso aqui, os números muito pequenos, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou trazer a vírgula mais para a esquerda? Não, porque o número vai ficar ainda menor. Eu vou ter que fazer o quê? Ela ir para a direita. Quando ela for para a direita, aí o expoente vai ter o sinal de menos. Então, tanto aqui quanto aqui, ela vai ter que ir para a direita. Se ela vai para a direita, expoente negativo, tá? Esquerda, expoente positivo. Direita, expoente negativo. Quantas casas ela vai ter que pular aqui, ó? Quando o número vai com expoente negativo, normalmente a vírgula já vai estar aparecendo nele. Então, agora a gente só tem que saber o quê? Onde a vírgula vai ter que parar. Ela vai parar, se ela parar aqui antes do 6, ele vai virar um número 0,6. 0,6 ainda é menor do que 1. E eu quero um número entre 1 e 10. Então, ela não pode parar aqui. Se ela parar entre o 6 e o 5, ele vira 6,53. Então, este é um número que está entre 1 e 10. Então, vale pra gente. Se ela andasse mais uma casa para frente, aí ele seria 65. 65 está fora do que a gente quer. Então, realmente, a nossa vírgula vai ter que parar entre o 6, entre o 6 e o 5. Então, vai ficar 6,53. Porque a vírgula parou entre o 5 e o 6. Agora, vezes 10, como eu falei. Agora, a questão do expoente. Como a gente falou, se ela veio para a direita, expoente negativo. Coloca um menos aqui. Agora, vamos ver qual o número que vai ser. Estava aqui, não conto. Vamos contar a próxima casa. 1, 2, 3, 4, 5. Como ele pulou 5 casas, então vem o número 5 aqui em cima. Mais um exemplo aqui embaixo. 0,0123. No caso aqui, ó, se a vírgula pular uma casa, ele vai virar 0,1. Não é o que a gente quer. Se ela pular mais uma, vira 1,2. Opa, 1,2 está entre 1 e 10, porque ele é maior do que 1 e é menor do que 10. Se ficar difícil de entender essa ideia maior do que 1, menor do que 1, pense em questão de dinheiro, ó, R$1 e R$10. Se for 1,2, é R$1,20. No caso aqui seria R$1,23. R$1,23 é maior que R$1. Então, tá valendo. Então, aqui no nosso caso, vai ficar 1,23 vezes 10, como sempre. Agora, qual que vai ser o nosso expoente aqui? Vamos olhar quantas casas a nossa vírgula andou. Estava aqui, andou uma, andou duas. Então, vai ser o número 2. Só que não pode esquecer o quê? Qual o sentido que ela andou? Andou para a esquerda. Então, negativo. Então, basicamente, para escrever notação científica, é isso aqui que a gente tem que fazer. Você vai olhar para o sentido que você vai para você saber qual sinal que você atribui. E aí, é só contar as casas da vírgula. Um dos exercícios que tinha para vocês fazerem era com relação a isso aqui de você comparar, tá? Fazer a comparação entre dois números. Bom, por exemplo, aqui, ó, nós temos o número 2 vezes 10 elevado a 3 e 5 vezes 10 elevado a 4. Bom, como que vai funcionar isso aqui? Para você poder comparar, você pode fazer o seguinte, ó. Os números estão sem vírgula, tá? Então, você pode olhar direto para onde? Para o expoente. Aquele que tiver o maior expoente vai ser o maior número. Ou você tira da notação científica.
Que nem aqui, ó, ele tá 2 vezes 10 elevado a 3. Se ele é 10 elevado a 3, significa que depois do 2 vai vir 3 zeros. Então, isso aqui seria que número? 2, 3 zeros. Seria 2.000. A mesma coisa para o 5 vezes 10 elevado a 4. Seria o 5 com 4 zeros. Como o expoente é positivo, são 4 zeros à direita, tá bom? Se o expoente fosse negativo, você ia ter que voltar 4 casas aqui. Então, aqui nós temos qual número? 2.000 e 50.000. Entre 2.000 e entre 50.000, 50.000 é maior que 2.000. Um outro caso aqui, ó. Nós temos 2 vezes 10. 2 vezes 10 é que número? É o 20. Agora aqui, ó, um caso. É 0,003. E você tem 10 elevado a 3. Se o expoente é positivo, aí você vai... Neste caso aqui, ele já está em notação científica, tá, gente? Então, não confundam com o que eu tinha explicado antes. Quando ele vem para a esquerda, o expoente ficou positivo. Não, aqui o número não estava em notação científica. Aí eu ia escrever ele. Aqui ele já está escrito. Então, estou voltando para a forma de número inteiro. Então, neste caso aqui, ó, expoente positivo, vírgula, pulando para a direita. Vai pular quantas casas? Vai pular 3, ó. 1, 2, 3. Então, vai virar o número 3. Então, aqui, ele vai ser o número 3. E quem que é maior na história, então? 3 ou 20? O 20. Então, 20 maior que 3. Agora, neste caso aqui, ó, negativo, os dois expoentes. O número já está em notação científica. Então, como que a gente vai fazer? Se o positivo eu pulei para a direita, no negativo eu vou vir para a esquerda. Então, como vai ficar isso aqui, ó? Neste caso aqui, a vírgula está na onde? Se o número não tem vírgula nenhuma, está atrás dele, como a gente tinha falado. Se é menos 4, quer dizer que eu vou voltar 4 casas. Então, 1, 2, 3, 4. Ixi, não coube no papel aqui. Então, vou escrever aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 4. Vírgula aqui. 1, 2, 3, 4. Esses espacinhos vazios aqui, ó, você completa tudo com 0. Então, que número que ele virou? 0,123, 1, 2, 3 e o 2. A mesma coisa, esse 2 vezes 10 é menos 3. Você vai voltar quantas casas? 3 casas também. Então, deixa eu escrever ele aqui, para ficar melhor para vocês visualizarem. Põe a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3. Completa com 0. Então, vai ser 0,002. Neste caso aqui, ó. Então, qual que é o menor número ou o maior número? 0,0002 ou 0,002? Bom, por ordem de comparação, ó, aqui tem 4 números depois da vírgula. Aqui só tem 3. Então, completa com 0 para ficar igual. Uma dica, tá? Quando o número depois da vírgula for em quantidades diferentes, o que tiver menos números, você vai completando com 0 no final, para você poder comparar a mesma quantidade, ó. Então, você simplesmente esquece a vírgula e olha que número que você tem. Aqui seria o número 2, aqui é o número 20. Então, este aqui é maior que esse. Ok? Então, basicamente, a ideia de comparação é essa, tá, pessoal? Você vai ter que tirar ele da notação científica para você conseguir saber qual é o número que você tem. Essa ideia é útil na onde? Quando a gente vai fazer as operações com notação científica. Quando a gente vai fazer operações com notação científica, o que, que a gente observa? Para somar e para subtrair primeiro. Para somar e para subtrair, eles têm que estar na mesma ordem. Ou de potência, ou então eles têm que estar sem potência nenhuma. Tem que estar números lá inteiros, tá? Então, como que a gente vai fazer? No caso aqui, ó, eles têm o mesmo expoente? Não. Ou você vai deixar os dois no mesmo expoente, ou você vai tirar eles da notação científica. Neste caso aqui, ó, como os expoentes estão muito longe um do outro, que nem do menos 3 para chegar no 3, você vai ter que pular 6 números aí, que é a distância entre eles na reta numérica. Então, isso aqui, ó. Vamos fazer aqui embaixo. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Olha a distância com menos 3 está do 3. Então, esse é o número de espaço que eu teria que pular com a vírgula
aqui para conseguir deixar eles na mesma ordem de potência, o que para nós não é interessante, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar eles da notação científica. Se ele é menos 10 elevado a menos 3, ó, que nem eu falei aqui, quando o expoente negativo, volta com a vírgula. Então, a gente vai voltar quantas casas com essa vírgula aqui, ó? Vai voltar 3 casas. Então, deixa eu escrever aqui, ó. 56,7. Eu vou voltar 3 casas, então não conto de onde eu estou partindo. Então, vou voltar 1, 2, 3. Opa, sobrou 2 espaços aqui, ó. Completa com 0. Então, que número que ele vai virar? 0,0567. Agora, aqui o meu expoente ele é positivo. Significa que eu vou fazer o quê? Eu vou pular 3 casas para a direita. Então, 0,01. Vamos pular 3 casas aqui, ó. Não conto essa. 1, 2, 3. Completa com 0 também. Então, que número que ele vai virar? 0, 0,0. O 0 à esquerda aqui não faz diferença. Então, na verdade, aqui, 10,0 é a mesma coisa que o quê? Que 10, né? Como ele quer que você faça a soma, então você vai somar 10 com quem? Com 0,067. Então, aqui vamos armar a conta. 10 mais 0,0567. Agora, ó, neste caso aqui, ó, a vírgula está atrás do 10. Quando vai somar número com vírgula, vírgula embaixo de vírgula, se atrás não tem nada, completa. 1, 2, 3, 4. 0 com 7, 7. 0 com 6, 6. 0 com 5, 5. 0 com 0, 0. E 10 mais 0, 10. Então, vai dar 10,0567. Esse exercício aqui está no caderno do aluno, que é um dos que eu pedi para vocês fazerem. Então, eu já resolvi para dar uma ajuda para vocês também. Esse segundo aqui é exemplo meu mesmo, é exemplo pessoal, não está no caderno do aluno. Então, aqui, ó, eu vou fazer 16.300 vezes 10 elevado a 2, menos 7,5 vezes 10 a 4. Como eu falei para vocês, a gente pode tirar da notação científica, que eu acho mais fácil, tá? Então, aqui, ó, se é 10 elevado a 2, vai andar 2 casas para a direita com a vírgula. Como no caso aqui o nosso número não tem vírgula, dá para fazer o quê? Que é um macetinho. 10 elevado a 2 é a mesma coisa que você acrescentar 2 zeros no final do número. E esse aqui, no caso, ele tem vírgula. Então, aí a gente vai ter que pular as casas com a vírgula. Mas quando o número não tem vírgula e o expoente é positivo, que no caso do 2 aqui, ó. Então, é só você acrescentar zeros no final. Então, ele vai ser 16.300, coloca 2 zeros. Vai virar o quê? 1.630. Menos, agora aqui a gente vai ter que andar com a vírgula. Quantas casas? 4. Positivo, vamos andar para a direita, então. Então, vamos fazer aqui no canto, 7,5. 1, 2, 3, 4. Então, vai ter que colocar 1, 2, 3 zeros aqui, ó. 75 e os 3 zeros. Então, virou 75 mil. Agora é só fazer a conta de subtração. 1.630.000 menos os 75 mil. 0, 0, 0. 0 não dá para tirar 5, empresta do 3. 10 tira 5, 5. 2 não dá para tirar 7, vamos emprestar do 6. 12 tira 7, 5. 5 e 1. Então, esse aqui dá um total de 1.555.000. Aí você pode falar, professor, mas no exercício pede para escrever a resposta em notação científica. Então, a gente pode escrever. Neste caso aqui, ó, se não pedir, pode parar por aqui. Mas se ele quiser a resposta em notação científica, o que você vai fazer? Ó, o número tem vírgula? Não. Então, vai voltar lá naquilo que eu tinha explicado. A vírgula está no final. Ele tem que ficar entre 1 e 10. Para ele ficar entre 1 e 10, eu vou afastar ela ou vou trazer ela para a esquerda? Vou trazer para a esquerda. Se traz para a esquerda, expoente positivo. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele vai ser 1,555 vezes 10 elevado a 6. Então, aqui, ó, vocês já conseguem visualizar os dois caminhos. Se ele estivesse em notação científica, eu quiser escrever ele na outra forma dele, sem ser com potência de 10,
Era só fazer o quê? Pular 6 casas com a vírgula para a direita, porque o expoente é negativo. Tudo bem? Então, aqui nós já vimos a soma e a subtração. Agora, a gente vai partir para a multiplicação e para a divisão. A multiplicação e a divisão, elas são muito mais fáceis do que a soma e a subtração, gente. Por quê? Quando nós vamos multiplicar dois números com notação científica, o que vocês têm que se atentar apenas? Os números, vocês vão fazer a conta de vezes entre eles normalmente, e quando for multiplicação, vocês vão somar os expoentes. Então, por exemplo, aqui, ó, 1,7 vezes 10 elevado a 3, vezes 2 vezes 10 elevado a 4. Como que vocês vão fazer? Vai fazer o 1,7 vezes o 2. 1,7 vezes 2. 2 vezes 7, 14. Fica 4, sobe 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. E coloca a vírgula aqui. Então, vai dar 3,4. E agora com as potências de 10? Você copia o 10 aqui, só mantém ele. E os expoentes, você simplesmente vai fazer o quê? Vai somar os dois. 3 com 4, 7. Tá feito o exercício. Então, é só multiplicar os valores na frente das potências de 10 e depois somar os dois expoentes. Neste caso aqui, ó, os dois são positivos, então você só somou mesmo. Agora aqui, ó, um exemplo onde o expoente for negativo. Primeiro, vamos multiplicar os números com vírgula. O 3,5 com o 1,4. Então, 3,5 vezes 1,4. 4 vezes 5, 20. Fica 0, sobe 2. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. Já passei da ordem das unidades. Vim para a ordem das dezenas, pulo um espaço. Coloco o maisinho aqui, ó. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. E agora, só somar. 0, 4 com 5, 9. 1 mais 3, 4. Agora é a hora de colocar a vírgula na resposta, que muita gente se confunde. Pessoal, a regra aqui é fácil, ó. Você vai ver quantos números tem depois da vírgula no total. Aqui tem um, aqui tem outro. Então, no total, nós temos 2 números depois da vírgula. Aí, você vai ter que fazer o quê? Na sua resposta, vai ter que aparecer 2 números depois da vírgula. Então, se eu colocar a vírgula aqui, vai ter quantos números atrás? 3. Então, não pode. Então, a gente coloca na onde? Aqui, ó. Ficou 2 números depois da vírgula. 4,90 ou 4,9. Aí fica a cargo de vocês. Os dois é a mesma coisa. Vou colocar 4,9 vezes 10. E agora, qual vai ser o nosso expoente? Bom, um expoente era menos 2 e o outro era 5. Então, aqui a gente só faz a operação entre eles. 5 tira 2, 3. Tá? Na multiplicação, a gente não tem jogo de sinal de mais com menos, menos com mais. Agora, na divisão, vai acabar aparecendo isso. Então, como que vai ser para a divisão? Mesmo esquema da multiplicação. Vai dividir os números e aí você vai mudar a operação entre os expoentes. Então, aqui, ó, 9,3 dividido por 3. 9,3 dividido por 3. O 3 não tem vírgula, então a gente tem que colocar uma vírgula e completar com 0. Agora que os dois têm a mesma quantidade de números depois da vírgula, você esquece a vírgula e vai fazer a divisão. 93 dividido por 30. Tabuada do 30. 30 vezes 1, 30. 30 vezes 2, 60. 30 vezes 3, 90. 30 vezes 4, 120. 120 passou do 93. Então, a gente vai ficar vezes 3. 3 vezes 30, 90. Então, vamos tirar 90 daqui. 3 tira 0, 3. 9 tira 9, 0. 3 dá para dividir por 30? Não dá. Coloca uma vírgula e completa com 0. 30 dividido por 30, 1. 30 balas para 30 pessoas, cada uma vai receber uma bala. Então, vai ficar 0. Então, 93 dividido por... 9,3 dividido por 3 vai dar 3,1. Vezes 10. Agora que está a nossa questão aqui, ó. Na multiplicação, a gente somava. Na divisão, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer uma conta de menos entre os expoentes. Em que ordem que vai ser feita essa conta? Sempre o primeiro menos o segundo. Então, vamos olhar aqui, ó. O nosso primeiro é menos 6. Então, vai ser menos 6 menos 4. Opa!
Menos 6, menos 4, os números têm o mesmo sinal. Se eles têm o mesmo sinal, nós juntamos. Então, devo 6, devo 4, eu devo 10. Está feito o nosso exercício de divisão. Vamos para mais um exemplo aqui, ó. 12 dividido por 4. Dessa vez eu coloquei números aqui sem vírgula, só para a gente já trabalhou bastante com eles, então só para acelerar o processo aqui. 12 dividido por 4 vai dar 3. Agora aqui, ó, 10 elevado a 8 e 10 elevado a menos 3. Copio o nosso 10 aqui, ó. Então, vai ser o primeiro expoente menos o nosso segundo expoente. Só que aqui, ó, como vai ficar a nossa expressão? 8 menos 3. Coloquei o parênteses para separar os sinais de menos. Então, na divisão, aí a gente tem que se preocupar com a questão do sinal, gente. Sempre com qual? Com o sinal do segundo número. Se ele for negativo, ó, menos com menos dá mais. Então, esse aqui, na verdade, é 8 mais 3. E 8 mais 3 dá 11. Então, isso aqui, a resposta seria 3 vezes 10 elevado a 11. Então, quando o segundo número tiver menos na divisão, ele vai virar positivo, tá? Então, é aí que vocês têm que tomar cuidado. Pessoal, eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no WhatsApp na hora da nosso horário de aula, tá? Que eu não tenho problema nenhum em atender. Já atendi alguns alunos que fiz até videochamada para conseguir explicar o exercício. Então, por favor, a intenção é que vocês façam mesmo e tirem as dúvidas de vocês. Tudo bem? Boa semana para vocês. Espero que todos fiquem bem. Até mais.